Entrevista. 1º de abril é o Dia da Mentira. Para alguns, a data é marcada por brincadeiras inofensivas. Mas quando o tema envolve o mercado de trabalho, a desonestidade pode implicar consequências graves para empregados e empresas. A repórter Samantha Flor preparou uma entrevista para entendermos melhor como a mentira se manifesta no dia a dia profissional e quais os impactos nas relações de trabalho. Acompanhe. Eu converso com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul, Ricardo Carvalho Fraga. Desembargador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Gostaria que o senhor iniciasse falando se inserir informações falsas no currículo ou mentir na entrevista de emprego pode levar à demissão após a contratação. Ambas as partes devem prestar informações verdadeiras na contratação. Tanto o candidato a empregado quanto o empregador. O candidato a empregado quanto às suas qualificações e o empregador quanto aos benefícios que irá fornecer. Acredito que se houver falhas relevantes, poderá haver, por um lado, justa causa e, por outro lado, motivo para o pedido de rescisão indireta. É os artigos 482 e 483 da CLT. As tratativas iniciais já geram obrigações. A empresa deve realizar a gradação de penalidades a um trabalhador ou trabalhadora em caso de mentiras reiteradas e comprovadas? Ao longo do contrato, ambas as partes devem manter a transparência. O meu colega de turma, desembargador Francisco Gonçalves de Araújo, tem um estudo dele de mestrado sobre a boa-fé. Tem um livro publicado já na metade da década de 90. A boa-fé é importante e deve estar presente em todos os contratos. O trabalhador tem que cuidar para o bom comportamento e o empregador deve cuidar da transparência, inclusive da saúde financeira da empresa. Eu já trabalhei numa situação, me permita contar um caso específico, em que os trabalhadores tinham dúvidas que a empresa estava se desfazendo dos bens, e era no auge da pandemia, julho de 2020. Aí nós fizemos uma inspeção virtual. O advogado da empresa foi com seu celular e mostrou que as máquinas estavam todas ali. E isso deu tranquilidade. Aí nós podemos fazer as audiências e mediações durante 2, 3 semanas com total tranquilidade. Então tem que haver boa-fé e transparência de ambas as partes. De que forma a empresa pode provar que um empregado mentiu? A empresa e o trabalhador podem documentar a relação com o uso da tecnologia, mas com o cuidado de respeitar a vida privada. A LGPD, Lei 13.709, de agosto de 2018, ainda está sendo estudada por todos e tem que ser observada. Contar um outro caso, porque eu acho que o espectador gosta de situações. Eu já trabalhei num caso em que a empresa queria saber se a reclamante, trabalhadora jovem, tinha um bom relacionamento com a sua mãe, isso para saber em qual local ela residia e saber se teria direito a 1 ou 2 vales transportes. Ora, o valor de 1 ou de 2 vales transporte não justifica, num processo trabalhista, investigarmos a relação da mãe com a filha. Nós nem temos competência em direito de família. Como o empregado ou empregada pode se defender caso seja acusado injustamente de mentir? Eu repito que o uso de todos os meios tecnológicos são possíveis, mas com o cuidado da vida privada de um e de outro, com o cuidado, por exemplo, dos dados da empresa que possam prejudicar a concorrência. E tanto para um lado como para o outro tem que ter cuidado para aquilo que o direito penal não admite, que é o flagrante preparado. Isso não se admite nem na esfera penal, nem na nossa. Mentir em juízo, como testemunha em um processo, por exemplo, é crime? Lembrar que o Código Penal tem a figura do 342, falso testemunho. A Lei 13.467, da denominada Reforma Trabalhista, acrescentou na nossa CLT o artigo 793-B, prevendo multa para testemunha. Mas este crime para testemunha, tanto do trabalhador como da empresa, ele se caracteriza quando há a falsidade, quando há a mentira e quando esse depoimento é decisivo, influencia o julgamento. Se não houver essa relevância no processo em que foi cometido o falso testemunho, a jurisprudência, com poucas exceções, não tem condenado. E eu acrescento, tem outras áreas além do direito que têm debatido este tema com uma amplitude maior que a nossa. Na psicologia, na neurociência, existe a figura da falsa memória. Eu lembro de estudo de um professor aqui do Rio Grande do Sul, Jorge Trindade, uma professora da Califórnia, Elizabeth Loftus,
uma advogada de São Paulo, Graziele Ambrosio, uma professora aqui da PUC do Rio Grande do Sul, Lilian Stein. Falsas memórias, então eles discutem a verdade e a mentira com uma visão mais abrangente. Se perguntar para o trabalhador, quando ele saiu da empresa, ele vai falar mal do gerente, uma má pessoa. Quando se perguntar para ele ao longo do tempo, daqui meio ano, um ano, na audiência nossas que são demoradas, ele vai ter uma outra visão. Eu trabalhei lá, fui bem tratado, teve incidentes ou não. A memória nossa vai se modificando. E outras áreas estão mais avançadas nesse estudo do que nós do direito. Mas, enfim, temos que sempre buscar a verdade. Algo mais sobre esse assunto que o senhor gostaria de complementar? Se você me permite, fora do nosso tema, mas já que nós estamos falando em verdade, em acerto, em erro, nesses dias nós temos assistido filmes sobre o Bob Dylan. E ali no filme eu não percebi que tenha tocado a música Hurricane. É uma das principais músicas do Bob Dylan. O Hurricane é a história de um erro judiciário baseado em falso testemunho. Um caso que ficou famoso nos Estados Unidos é a canção Hurricane, uma das principais do Bob Dylan. Ou seja, a busca da verdade tem que ocorrer e não é fácil. Eu conversei com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul, Ricardo Carvalho Fraga. Desembargador, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Agradeço.